Oi, gente, vim falar hoje sobre direito das famílias. Então, se caísse numa prova, né, que esse é um canal concurseiro, se caísse numa prova de segunda fase sobre o direito das famílias, o que poderia ser dito, né? Na verdade, eu já falo que esses slides, eles foram consequência de um curso que eu fiz que eu assisti do Daniel Carnachone, que ele dá aula no GRAM, dá aula no Estratégia, dá aula, cursinho só dele. E ele fala muito sobre o direito civil moderno, entre outros assuntos. Ele fala desse assunto, eu achei legal. E acho que super seria a cara de uma segunda fase, um tema de direito das famílias. E para começar, aqui ó, com o das famílias, né? Porque quando a gente fala direito de família, parece que só tem um modelo de família, que é pai, mãe e dois filhos. Não, direito das famílias pode ser uma família sem filhos, pode ser com filhos adotados, pode ser entre irmãos, pode ser diversas formas de composição. Então, trazendo aí uma visão geral, é que o direito das famílias, ele reflete a constitucionalização, né? Todos os parâmetros trazidos pela Constituição de 88 é, de família, que o Estado não pode intervir, que tem que ser coibida a violência contra a criança, contra a mulher. Então, o direito civil moderno, após 1988, tem que refletir o que está na Constituição, que é o movimento da constitucionalização do direito civil, que já hoje em dia já está meio velha, né, porque a gente está em 2025, mas isso ainda é um parâmetro a ser utilizado. Então, a constitucionalização é um parâmetro aí das famílias modernas, né? Outro parâmetro, agora mais recente, é a convencionalização. Quando a gente fala do controle de convencionalidade, então, a própria Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica, eles trazem parâmetros também das famílias, de respeito, de assegurar direitos. Então, a família moderna passa por esses dois novos filtros, que é a Constituição Federal e os tratados internacionais de direitos humanos. Então, assim como o direito civil clássico é diferente do moderno, as famílias clássicas são diferentes das famílias modernas. E aqui eu trouxe uma comparação justamente pautada nas aulas do professor Daniel. Ó, primeira natureza, né? O direito civil clássico ele é pautado no positivismo jurídico. O juiz é a boca da lei, o que está na lei é o que tem que ser cumprido. Se casou, celebrou um contrato. Tudo isso é uma visão do positivismo jurídico no direito civil. Já o direito civil moderno, ele é plural, ele é dinâmico, né? Já admite divórcio, já tem as uniões estáveis, tem outros institutos mais modernos. Então, a interpretação do direito civil clássico é pelos métodos clássicos, né? A interpretação literal, a interpretação histórica, aqueles métodos clássicos. Acho que é de Savigny. Já o direito civil moderno, ele tem um espaço de interpretação, né? Os novos meios de interpretação da Constituição Federal, interpretação conforme. É, eu esqueci, fugiu o nome do alemão que trouxe esses métodos de interpretação mais modernos, mas isso também reverbera no Código Civil, porque, por exemplo, quando o STF ele deu uma interpretação conforme, artigo 1700 e alguma coisa que falava, é, é, o STF interpretou que as uniões estáveis, homoafetivas ou heteroafetivas, indiferente, elas têm mesmos direitos sucessórios do que o casamento, foi uma interpretação conforme a Constituição dada a um artigo do Código Civil. Então, é um método de interpretação moderno dado à letra do Código Civil de 2002. Já voltando aqui para o direito civil clássico, a moral e o direito são apartados do direito civil clássico. Basta estar na lei. Se está na lei, é válido. E não se deve fazer um juízo sobre a moralidade daquilo. Se aproxima da visão de Hans Kelsen, né, da teoria pura do direito. Já o direito civil moderno aproxima a moral e o direito. Então, aquela questão do neoconstitucionalismo, de pós-Segunda Guerra Mundial, que aproxima o direito moral, isso também reverbera no direito civil, na questão dos direitos das famílias. E a questão do patrimonialismo, né? O direito civil clássico é focado nos bens, o casamento é uma forma de aumentar o patrimônio.
Já o direito civil moderno é focado no hedonismo. Então, se as pessoas são felizes na união estável, isso é suficiente. Ou se a pessoa não quer casar, também não importa. O que é importante é que a família seja um meio para cada indivíduo desenvolver sua plena potencialidade, buscar a sua felicidade. Então, existe hoje uma pluralidade familiar. Ó, vários tipos, vários formatos de família. Então, diferentes arranjos familiares anaparentais, que são sem pais, multiparentais, né? Por exemplo, uma família com dois homens num relacionamento afetivo e tem um filho adotado ou por outro método, dois pais ou duas mães, se for um outro relacionamento, ou então, vamos supor que essas duas mães se separem e casem novamente, e aí uma delas queira fazer uma adoção unilateral. Então, tudo isso é muito fluido, é muito plural, pode se alterar ao longo do tempo. Então, multiparentais, né? Pode ter dois pais, pode ter duas mães. Em caso deles se separarem, ainda pode ir ampliando, né, a família. Então, relacionamento homoafetivo, heteroafetivo, não faz diferença. A orientação sexual para efetivação de direitos. Poliamoristas. Aqui no poliamoristas tem alguns debates jurídicos, né? Como que ficaria a sucessão, ainda não tem nada pacificado sobre o tema. Inclusive, nos últimos anos, aí, eles negam a pensão por morte, a divisão da pensão por morte, né? Então fica pelo primeiro casamento válido, e se tiver um segundo casamento putativo, ainda que a pessoa não saiba, não vai poder dividir a pensão. Então essa noção de família de hoje, ó, ela não é estática. Ela não é estática, permitindo várias combinações de pais e filhos, respeitando a diversidade da convivência e a variedade dos laços construídos. Se tivesse uma questão, uma prova discursiva sobre o direito das famílias, esse texto é um resumo dessas aulas e eu acrescentei algumas informações que eu acho que ficariam legais. Então, supostamente, se tivesse uma questão, uma segunda fase sobre o direito das famílias, um texto legal que seria para escrever seria esse, ó. Vou ler. O direito das famílias, ele reflete a constitucionalização e a convencionalização do direito civil, pois é consequência de uma mudança de paradigma do direito civil clássico para o moderno. Deixa eu contar agora. O direito civil clássico é pautado no positivismo jurídico, em métodos clássicos de interpretação, em um sistema fechado, no qual a moral e o direito estavam apartados. O direito civil era justo porque era válido e era patrimonialista. Já o direito civil moderno é aberto, plural, dinâmico. Ele aproxima o direito da moral, supera a legalidade estrita para uma funcionalização do direito civil. Isso aqui também é interessante. Ao invés de pensar apenas na legalidade, pensar qual a função da família. É demonista, é fazer todos felizes? Então, isso é o suficiente. Então, o direito civil moderno é aberto, plural, dinâmico, aproxima o direito moral, supera a legalidade para a funcionalização do direito civil, preocupa com a dimensão existencial do ser humano, a dignidade da pessoa humana, que está prevista no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Promove a despatrimonialização. Inclusive, é recomendado nem usar o termo mais pessoa física, mais pessoa natural, justamente para despatrimonializar o direito civil. Então, retomando, promove a despatrimonialização e considera múltiplas lógicas de justiça, como a proteção mínima do luxo, que aí esses são termos muito usados pelo Darnell Carnaccione para falar, por exemplo, do bem de família. É uma proteção mínima do luxo. O bem de família não é um luxo, é a dignidade da pessoa humana. Então, essa parte está grifada em cinza porque eu achei ela mais interessante. Então, ó, a família hoje, ela é plural. Ficou escuro de trocar. Ela é plural. Ela é anaparental, multiparental, multiespécie, quando você considera um animalzinho de estimação, um membro da família, homoafetiva, poliamorista, mosaico. Mosaico é quando tem uma adoção unilateral, por exemplo, a madrasta ou padrasto adota o filho do cônjuge.
Isso é uma família mosaico. É uma comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, de acordo com o artigo 226, parágrafo 4º da Constituição. Assim, independente do formato. O crucial e importante é ser um meio para a concretização da felicidade dos indivíduos que a compõem, eudemonista. Esse termo ele foi usado pelo STJ num julgado importante e ele cai muito em prova, esse eudemonista, que ele reflete uma filosofia, se eu não me engano, na Grécia Antiga, que é buscar a felicidade no presente. Então, a família eudemonista é isso. É um meio para a concretização da felicidade dos indivíduos, para que todos desenvolvam suas potencialidades. Nessa toada, as uniões homoafetivas têm os mesmos direitos que as heteroafetivas. Os companheiros terão o mesmo tratamento sucessório que os cônjuges. Aí tem uma DI, mas eu esqueci de colocar aqui. A homofobia, racismo social, a DO 26. Pode-se adotar o nome social independente de cirurgia de redesignação sexual. A parentalidade deve ser positiva. Em seguida, aqui não dá para ver, mas tem o número da lei. É uma lei recente, acho que 2024 a 2023. A multiparentalidade é viável, seja pela existência concomitante do vínculo biológico afetivo ou pelo relacionamento homoafetivo, 2 pais ou 2 mães. Gente, essas são algumas ideias, caso caísse numa prova de segunda fase, uma questão discursiva sobre direitos das famílias. Então é isso, obrigado pela atenção.